boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Amém? Estamos aqui para o culto de oração e meditação da Palavra de Deus. Então, você que está presencialmente aqui em nossa igreja, seja muito bem-vindo. E a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus te abençoe e aproveite esse momento para abrir seu coração e creio que Deus fará maravilhas também em sua vida. Irmãos, nesse momento, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Obadias. Obadias fica após Amós e antes de Jonas. O último versículo de Obadias, versículo 21. Obadias não tem capítulos. Obadias só tem 21 versículos. Então, abra por gentileza em Obadias capítulo... não tem capítulo, então é versículo, né? Então, versículo 21. Diz assim: vamos começar pelo fim. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, para pedir pela presença do Espírito Santo? Senhor Deus, estamos em um culto, que é um culto a Ti, com o nome de culto de oração, porque estamos para falar com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E pedimos que nesse momento, o Senhor use cada instante para ministrar ao nosso coração com palavras como um Pai amável. Cuida de nós através da presença do Teu Espírito Santo, nos revelando a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou ter o auxílio dos slides. A gente vai acompanhar a Bíblia e às vezes a gente vai dar uma olhadinha nos slides também, sobre o livro de Obadias. A gente percebeu aqui que é um livro pequeno, é um livro que às vezes a gente acaba não citando muito nos momentos no nosso dia a dia. É um nome que eu tentei até pesquisar na internet quantos brasileiros tinham esse nome, né? Obadias, e também você não encontra essa informação. Então, realmente, muitas das vezes a gente não dá muita atenção para o Obadias, para o nome Obadias. Eu acredito que nos últimos dias você não encontrou nenhum Obadias aqui na igreja. Mas vamos ver que esse homem fez uma grande diferença, mostrando uma verdade a respeito de relacionamento familiar, a respeito de retribuição, de consequências das escolhas e das atitudes. Então, o livro de Obadias, a gente encontra várias verdades no livro de Obadias, e algumas coisas são interessantes, umas curiosidades e coisas que têm que ver com o livro. A primeira coisa é o nome aí do nosso profeta, Obadias. Temos na Bíblia cerca de 13 Obadias, então não há uma certeza, não há algo absoluto, quem seria o Obadias, o profeta. Há aqui no versículo 1 que a visão, que a presença de Deus, a palavra de Deus veio para um profeta chamado Obadias, e ele disse-o assim, diz o Senhor, mas não há uma certeza de quem seria esse Obadias. Entretanto, pelo menos à época, há uma tendência de se considerar que Obadias seria contemporâneo do profeta Jeremias. E o nome Obadias é um nome bonito. É aí, na realidade, uma tendência até para colocar, talvez, o nome do seu próximo filho. Olha lá, adorador de Iavé, adorador do Senhor do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, cujo nome é o Senhor Iavé, Jeová. Nome bonito, adorador, né? A palavra adorador está comum. Agora, colocar o nome Obadias, às vezes não tem esse costume, mas é um nome que tem aí um significado muito bonito, né? E pode virar moda. Continua dizendo aqui sobre as curiosidades, é que esse livro foi escrito logo após o período de 586 a.C.,
um dia, né, uma época, um período de tempo em que houve tragédia para o povo de Israel, para o povo ali de Judá, para os judeus, para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, para os muros de Jerusalém. A destruição de Jerusalém ocorreu em 586 a.C., e ali foram levados vários cativos para a Babilônia. Então, desde o período de 605 até 586, há aí esse momento, essas tragédias na vida do povo judeu. E vários livros, né, Jeremias presenciava isso, inclusive Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias, mostrando a tristeza nesse momento da destruição. E Obadias estava ali também, presenciando aquilo tudo e observando a atitude de um povo específico que é o objeto do livro. É o menor livro do Antigo Testamento, porque só tem 21 versículos. Além disso, no contexto histórico, trata-se da invasão de Israel pelos babilônicos e a destruição de Jerusalém. Tudo isso ocorrendo desde o primeiro momento, a primeira investida de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em 605, ocasião em que teria levado Daniel e Ezequiel lá para a Babilônia, até o momento que culmina com a destruição de Jerusalém, e um momento em que o povo judeu relembra da sua tradição, um momento muito triste. E ainda nós temos então como contemporâneo do profeta Obadias, o profeta Jeremias. E o tema do livro é o julgamento de Deus sobre Edom, sobre uma nação específica, Edom, os edomitas. Vamos ver aqui, próximo slide, aconteceu alguma coisa? Aqui nós temos um mapa da região ali do Oriente Médio. Temos Israel aqui acima, e temos ali embaixo o reino de Edom. Fica ao sul do Mar Morto, esse azulzinho aí no meio, né? Então nós temos a primeira seta, a seta de cima, apontando para Jerusalém, e terra de Israel, e embaixo, de amarelo, a terra de Edom. E aqui bem embaixo tem uma letrinha, está constando aqui a palavra Petra, que era a capital de Edom. E Petra é um termo grego para a palavra rocha, que em domita seria Sela. Aqui nós temos a imagem então da antiga cidade de Petra, considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Então, aqui nós temos a imagem da capital de Edom. Não existe mais esse país, não existe mais essa nação. A capital de Edom, ou Idumeia, e a capital ali, então, Selá, ou Petra. E Petra, hoje é o termo mais utilizado, é uma das 7 maravilhas do mundo. Ali a gente observa que há altas montanhas de arenito, e também a gente encontra, já ali na figura de baixo, um templo escavado na própria rocha, e tudo numa cor rosa avermelhada. A palavra Edom significa peludo e vermelho. Edom é semelhante a Adão, que é o nome do primeiro homem que veio à terra, pela característica da sua pele avermelhada, por conta do sangue que passa em nossas veias. Então, nós encontramos essas informações a respeito da história de Edom. Aqui a gente nota esses penhascos. Essa cidade de Petra, ela é visitada pelos turistas até hoje. E o que a gente observa comparando com os primeiros versículos de Obadias? Se você tiver a Bíblia aí, por favor, abra. Nesses penhascos a gente encontra a alta morada. Versículo 3 diz assim, de Obadias: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes em seu coração: quem me deitará por terra?
nessas rochas haviam fendas onde eram escondidos os tesouros que o povo de Edom conquistava em suas batalhas. E essas altas montanhas, elas formavam uma grande proteção, se tornava uma fortaleza. A entrada é por uma fenda de mais ou menos 1 quilômetro, e a possibilidade de alguém entrar pelos lados e pela frente com a porta também alta, era quase que impossível. Então os edomitas, eles eram guerreiros, eles iam às batalhas, e quando eles venciam, eles entravam nessa fortaleza, e a possibilidade de alguém passar pelas montanhas, entrar por aquela fenda na entrada da cidade, era praticamente impossível. Então essa nação, ela se considerava realmente, dentro da sua soberba, totalmente arrogante, era praticamente invencível. Além disso, a gente encontra no versículo 4, que eles se consideravam como águia, fazendo um ninho nos altos dos penhascos. Essas montanhas tinham mais ou menos 200 metros de altura, e era como se eles habitassem como águias. E aqui a palavra de Deus leva em consideração exatamente a soberba deles, considerando como águias, e diz: mesmo que vocês fossem águias e montassem o ninho de vocês nas estrelas, mesmo que seja lá, de lá eu derrubarei vocês. Era uma nação imponente, era um povo que realmente se considerava um grande vencedor, porque tinha uma grande proteção. E o povo de Edom, até então, até o momento que a gente comentou agora há pouco do contexto, até o momento da destruição de Jerusalém, a nação de Edom existia, ela era livre, e mais um detalhe, ela ajudava os inimigos de Israel a combaterem contra Israel. Então os edomitas eram companheiros das nações que odiavam o povo de Deus, os israelitas. É dito inclusive que os edomitas colaboraram para a destruição de Jerusalém, para a matança dos judeus, para as nações que queriam, que odiavam, porque os edomitas tinham um ódio por Israel. E aí então surge uma grande pergunta: qual a relação do livro de Obadias com esses gêmeos aqui, Jacó e Esaú? Bem, Edom é um outro nome para Esaú. Então, os edomitas eram descendentes de Esaú. Podemos dizer que, como Jacó e Esaú eram gêmeos, os edomitas e os israelitas eram primos, porque eram filhos de cada um dos filhos de Isaac. Então Isaac e Rebeca foram abençoados com gêmeos, mas esses gêmeos, num conflito familiar, tiveram problemas. A gente conhece a história da trapaça de Jacó, no momento em que, auxiliado por Rebeca, acaba recebendo a bênção da primogenitura, das palavras de Isaac, das mãos de Isaac. E aí então Jacó tem que fugir. Entretanto, em certo momento que a gente acreditava que poderiam surgir tragédias, Esaú queria matar Jacó, mas Deus transforma Jacó, Deus muda o coração de Esaú. E eu gostaria que você, que está com sua Bíblia, abrisse em Gênesis capítulo 33, versículo 4. Diz assim, Gênesis 33, 4, diz assim: naquele momento em que Jacó e Esaú ainda não haviam se entendido, e Jacó acreditava que ele iria morrer, que a sua família iria morrer, seus filhos iriam morrer, seus servos iriam morrer. Jacó chega até Esaú, Esaú chega até Jacó, e naquele momento diz a palavra de Deus: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou Jacó, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram, e se reconciliaram.
Há uma reconciliação, apesar do engano que Jacó utilizou com Esaú. Há aqui um momento de perdão, e é assim que termina a história entre Jacó e Esaú, momento de reconciliação de irmãos, porque irmãos podem brigar, mas não podem ficar brigados o tempo todo, e aí então se reconciliam, e nós encontramos Esaú indo habitar numa terra onde ele acaba vencendo os moradores, e ele institui então a nação de Edom, e ali nascem os filhos de Esaú, e é a nação dos Idumeia e Edomitas. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, através desse momento, desse episódio, a gente pensa sobre os descendentes de Esaú, que não consideraram o perdão que o seu pai tinha dado a Jacó. Eles guardaram um ódio. A história entre o fato de Jacó ter conquistado a primogenitura em vez de Esaú trouxe um ódio implacável para os edomitas, que eles guardaram por um bom tempo. E aí a gente encontra, só para vocês terem uma ideia, aqui na história de Moisés, no período de Moisés, a gente encontra, por exemplo, uma ordenança de Deus: não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Olha só, da parte de Deus, da parte dos israelitas, da parte do povo de Deus, tinha uma ordenança: não machuque, não faça mal ao edomita, porque ele é teu irmão. Está escrito em Deuteronômio 23, 7. Irmãos, isso daqui, essa descrição de Moisés, esse escrito de Moisés, foi apesar da maldade que os edomitas fizeram com o povo israelita. Lá em Números capítulo 20, versículo 14 até o versículo 21, nós temos um episódio em que os edomitas, eles se recusaram em permitir que Israel, na jornada para Canaã, passassem por Edom. Apesar disso, apesar dos edomitas não terem autorizado e terem dificultado os israelitas, vem a palavra do Senhor dizendo: não aborreça, não faça mal para o edomita, pois ele é teu irmão, ele é descendente de Esaú. Veja que apesar da maldade do coração deles em terem impedido o povo de Israel de passar por seus termos. E aí, irmãos, pior ainda, olha só, no dia da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, os edomitas, eles clamavam, conforme é descrito no livro de Salmos 137, versículo 7, os edomitas clamavam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Eles tinham um ódio inexplicável. Apesar do perdão que Esaú deu, eles continuavam. Talvez pensando assim, a gente poderia estar muito melhor do que nós estamos hoje. Então eles faziam questão de odiar o povo de Deus. E dessa forma, irmãos, só para vocês terem uma ideia, quando houve a destruição de Jerusalém, os edomitas, as pessoas estavam fugindo, os edomitas seguravam elas e levavam até os babilônios para que fossem presos, castigados, mortos. Vejam que em vez de ajudar os seus irmãos, os edomitas pegavam os israelitas e traziam exatamente essa maldade. Daí que nós temos aqui a divisão do livro de Obadias em duas partes. A primeira parte trata do decreto do Senhor contra Edom, são os versículos 1 até o 14, e a segunda parte, versículo 15 até o versículo 21, trata do dia do Senhor. E a primeira, então vamos na primeira parte, esse slide a gente já passou, o decreto do Senhor contra Edom. É dividido em três partes o decreto, esses 14 versículos. A primeira parte fala da condenação de Edom, versículos 1 até o 4, depois o colapso de Edom, a queda de Edom. Então a primeira parte é a condenação de Edom por conta da sua soberba.
era próspera, soberba, enquanto o povo de Israel, entre 605 e 582, vivia o momento da sua tragédia, o momento da sua destruição, o momento da sua dificuldade, os edomitas estavam do outro lado, sorrindo, prósperos, sentindo-se como águias, sentindo como imponentes. Então, nós vemos aqui a primeira parte, a condenação de Edom, a segunda parte, o colapso de Edom, que a queda, são traídos por aquelas pessoas que eles ajudavam, e os crimes de Edom. E eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia no livro de Obadias, se você já não abriu, e lesse os principais versículos a respeito da condenação de Edom. Do 1 ao 4, nós vimos então, aqui no versículo 1, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. E tu que habitais nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? A soberba, o orgulho, a arrogância, mesmo sendo uma nação simples, tendo o seu espaço. Quando fala aqui, te pequeno fiz, a gente lembra da profecia que Deus tinha feito enquanto os gêmeos estavam na barriga de Rebeca. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25, é dito que aquele que seria o primeiro iria servir aquele outro, o segundo. Então, na realidade, o maior serviria ao menor. E é o que nós estávamos encontrando. O Deus de Israel, né? E Edom, na realidade, era uma nação menor do que a nação de Israel. Só que mesmo sendo pequeno, na realidade, eles eram orgulhosos. E o orgulho, a soberba, a arrogância, a questão do acúmulo das suas riquezas, a possibilidade, o poderio militar e a sua fortaleza faziam com que eles se sentissem como implacáveis. E aqui então nós temos a condenação de Edom. E a partir do versículo 5, nós temos o colapso de Edom. Diz assim, no versículo 7, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés, não há em Edom entendimento. Então, o colapso de Edom, as amizades que eles fizeram, os traíram, traziam comida como presente, mas era para fisgá-los, e eles acabaram sendo aqui traídos por seus parceiros de guerra, por outras nações. E diz ainda no versículo 8, farei perecer os sábios de Edom. Versículo 9, os teus valentes, ó Temã, que era um dos descendentes de Esaú, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. E agora vem o versículo 10, fala assim, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a sua vergonha vai te cobrir e serás exterminado para sempre. Vejam só, irmãos, no livro de Amós, Amós já falava contra Edom, dizendo que os edomitas, eles desprezavam os judeus, os israelitas, desprezavam. Agora, o que está acontecendo aqui, Obadias presencia, não é apenas o desprezo, é a violência, é a maldade, é a crueldade. E Obadias escreve isso e diz, olha, por causa da sua violência que vai acontecer o seguinte, e então a violência é descrita como o primeiro crime. Então a terceira parte desse momento do decreto do Senhor contra Edom, são os crimes contra os irmãos dos edomitas, contra o povo de Deus, contra os israelitas, e diz assim, a violência é o primeiro crime. No versículo 11 diz, estando tu presente, você via estranhos te levando os bens, estrangeiros entraram pelas tuas portas, fazendo mal contra Jerusalém, e você mesmo era um desses que junto com essas pessoas, e aqui claro, os babilônios,
você estava junto com essas pessoas fazendo mal sobre Jerusalém. Versículo 12, você não deveria ter olhado com prazer, com alegria, o mal que estava acontecendo com os israelitas. Não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da calamidade do teu irmão. Que familiar é você, que vê o seu irmão sendo destruído, você sente prazer. Aqui a gente abre um parêntese. Irmãos, quantas das vezes a gente vê algumas pessoas, alguns familiares, aquela briga de família, né? Há pais que dividem os bens antes da sua morte para evitar uma guerra de inventário, e não dá para imaginar que irmãos de repente vão matar um ao outro por causa de bens, por causa de interesses materiais, mas muitas das vezes pode ter criado algum ódio, algo que não foi objeto de perdão, há um rancor, há uma ira ainda contra esse familiar. Tem gente que publica assim em seus status: familiar não é aquele que tem sangue, porque sangue seu até o pernilongo tem. Tem gente que faz questão de fazer isso para dar uma indireta em algum familiar, e a gente já nota ali um forte candidato a ser um Edom da vida, a olhar o mal do seu irmão e dizer: bem feito, estava na hora, eu estou aqui sofrendo, agora chegou a hora dele sofrer, agora quero ver como que pode esse levante entre irmãos e irmãos, entre pais, filhos, filhos e pais. Que Deus tenha misericórdia de nós. E era o que acontecia com Edom, prazer em ver o seu irmão no momento da tragédia. Deus não se agrada disso. Que a gente possa, como povo de Deus, ao ver um irmão sofrendo, ao ver alguém que está sofrendo, às vezes por conta do pecado, por conta do erro, que a gente possa usar de misericórdia e pedir que Deus venha restaurar essa vida, em vez de julgá-la. É um dos aprendizados que saem aqui como lição do livro de Obadias, como a gente vai concluir nessa noite. E ainda diz assim, versículo 13: não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal, nem ter lançado dos bens do teu irmão, do povo de Israel, no dia da sua tragédia. Versículo 14: não devias ter parado nas encruzilhadas, esperando algum israelita tentando fugir, e você ter segurado essa pessoa, para evitar que ela escapasse, para entregar lá para os babilônios. E aqui então veio o rol de crimes do povo edomita. E aí, irmãos, a segunda sessão vem trazendo o dia do Senhor, esse dia como o dia da retribuição, versículos 15 e 16, o dia da restituição divina para Israel, o dia daquela restauração de Israel, versículos 17 a 20, e o dia do domínio divino, versículo 21. E aqui a gente encontra, versículo 15, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. Você plantou, você vai ser retribuído, Edom. Você fez maldade, haverá maldade contra ti. Eu serei a vingança em nome do meu povo. Deus é a vingança, mas apenas para dar aquilo que foi semeado. O apóstolo Paulo, ele menciona isso daqui, né? Assim como você fez, também fará contigo. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, diz: de Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, também colherá. E assim diz ainda o versículo 16: da mesma forma que você bebeu no meu santo monte, porque é dito na história que o povo edomita, no momento da destruição de Jerusalém, eles foram até o Monte Sião, e ali eles realizavam orgias, bebiam e faziam maldade no Monte Santo de Deus. Da mesma forma que fizeram isso no Monte Santo, beberam no Monte Santo, assim beberão de contínuo todas as nações. Vocês serão como se nunca tivessem existido. É a retribuição contra Edom. E ainda diz no versículo 17, e esse versículo, vou colocar aqui na tela para a gente ler: mas no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades.
a restituição para o povo de Deus. A gente nota que o livro de Obadias está querendo dizer o seguinte: se no momento o povo de Deus está no sofrimento, enquanto que o seu próprio irmão pode estar olhando e estar na prosperidade, e em vez de ajudar, ainda piora a situação, fique sabendo que de Deus não se deixa escarnecer. Ele está vendo a sua dificuldade. Tenha fé, tenha confiança em Deus, porque o livramento virá, a restauração virá. E o versículo 18 diz: a casa de Jacó será como um fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú um restolho. E diz assim no versículo 20: os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. No versículo anterior fala sobre os limites que seriam restaurados do povo de Israel. E é como se dissesse assim nos versículos 19 e 20: eu vou restituir aquilo que Israel perdeu. Vocês terão novamente as 4 partes do território de vocês: norte, sul, leste, oeste. E aí terminamos com o versículo 21: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Os salvadores seriam aqueles servos de Deus que julgavam as pessoas, e ali então, como representantes de Deus, eles voltarão a subir a um monte e julgarão aqueles que praticaram o mal contra o povo de Deus. E então o reino será do Senhor. A palavra reino, esse reino de Deus, o reino de Cristo. Nesse momento que surge essa palavra, eu me recordo, irmãos, quase indo aqui para a conclusão, do que está escrito no livro de Apocalipse, quando o 7º anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A maldade, ela não continuará para sempre, irmãos. Em momentos antes da volta de Jesus, ouviremos exatamente essa voz, esse clamor, grandes vozes no céu. Após, ali no findar do momento da angústia, nós iremos ouvir essa grande voz, dizendo: o reino do mundo tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, vai reinar para os séculos dos séculos. E aí, os 24 anciãos dirão: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. O que Obadias está trazendo é de que iria vir o reino do Senhor. Aí quando Jesus começa a falar no Sermão da Montanha sobre o reino dos céus, sobre como que funcionaria o reino, nessa primeira vinda a gente vê um pouquinho do que Obadias já imaginava. E agora, com a segunda vinda de Cristo, nós sabemos que se completará esse momento de restauração do povo de Deus, de implantação do reino de Deus nessa terra. Meus irmãos e minhas irmãs, as verdades que nós encontramos no livro de Obadias é de que Deus, ele se desagrada da arrogância e da soberba. Outra verdade é que, se nós crermos que somos invulneráveis, e se a gente colocar confiança em nós mesmos, ou nos outros, ou em qualquer outra coisa que não seja Deus, nós nos tornaremos pessoas dotadas de atos de arrogância e soberba. E ainda, uma verdade que nós encontramos é que Deus, ele irá humilhar aqueles que se exaltam dessa maneira, que a gente possa se humilhar perante a potente mão de Deus, e ele a seu tempo nos exalte. E outra verdade que nós encontramos também no livro de Obadias é que a pessoa com devoção, ela não se regozija com a destruição, com aquilo de ruim que está acontecendo com o povo de Deus, está acontecendo com um irmão, com uma irmã, não se regozija, não acha legal, não fica comentando como uma notícia interessante. Essa pessoa, ela busca a reconciliação do povo de Deus com o próprio Deus, e também busca a restauração da santidade e das bênçãos na vida desse povo.
Essa pessoa, ela evita a arrogância e a decepção que essa arrogância produz dentro do coração humano. São verdades. O povo de Deus, ele não se alegra com a maldade que está acontecendo com o seu irmão. Ele ajuda, ele oferece apoio, ele oferece a mão. E enfim, irmãos, vamos sair daqui hoje com as ações que Obadias nos chama para fazermos. Obadias, ele nos convida para exaltarmos a Deus. Obadias nos convoca para glorificarmos a Deus pela segurança, pela prosperidade, pelo bem que nós experimentamos, pois não vem das próprias mãos para nos criar soberba como os edomitas estavam. E também Obadias nos convoca para nos recusar a julgar irmãos, a julgarmos as pessoas, sabendo que qualquer julgamento ou crítica que fizermos aos outros voltará a nós. E também Obadias nos convida para não nos regozijarmos no julgamento dos outros. Por fim, outras ações que Obadias nos convida para nós pedirmos a Deus para nos mostrar qualquer área no nosso coração que esteja sendo enganado devido à nossa arrogância. Obadias também nos convida a recebermos a reconciliação, a restauração que vem através do genuíno arrependimento. Que a gente possa, diante de um livro tão pequeno como o de Obadias, entender que da mesma forma que Davi, tão pequeno, derrotou o gigante Golias, esse livro tão pequeno que revela a consequência da arrogância e da soberba, mas a importância do estender da mão, sabendo que Deus nos retribuirá conforme as nossas ações. Meu irmão, minha irmã, que você venha através do ensinamento do livro de Obadias a se tornar uma pessoa que ame mais o seu irmão, que ame até mesmo o seu inimigo, e que você possa se tornar mais simplesmente como Jesus. Que a gente possa compreender, porque estamos vivendo os últimos tempos, Jesus está às portas, o reino é do Senhor, e esse reino será implantado nessa terra, e você será aquele que receberá juízo. Eu serei aquele que receberá juízo, como Edom, ou receberemos a restauração, ou receberemos as bênçãos de Deus, a restituição, diante daquela dificuldade que nós tivemos, mas receberemos as bênçãos de Deus, que são incomparáveis à leve e momentânea tribulação que nós temos passado. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus tem o céu para nós. Os edomitas foram destruídos da face da terra no ano 70. Nunca mais se falou sobre eles. O povo israelita também, Jerusalém foi destruída no ano 70. E a gente ouve falar de Israel e dos judeus até hoje. Que você possa compreender que Deus tem para você grandes bênçãos, e a palavra dele revelou e nos convocou para a gente ser mais semelhante a Jesus. Eu queria convidá-lo agora a se colocar de pé e que possamos fazer uma oração para que o sonho de Obadias, que era a gente olhar o nosso irmão e poder ajudá-lo, que seja visto esse sonho através das nossas vidas. Obadias chegou e foi embora, mas deixou essa mensagem para nós, e que possamos então, em resposta à convocação de Obadias, dizer: eu vou ser esse tipo de irmão, eu vou ser esse tipo de cristão. Feche seus olhos. Senhor Deus, somos gratos pela vida dos profetas da Bíblia, pelos profetas do nosso tempo. Cada vez, Senhor, que nos deparamos com profetas na Tua palavra, cada vez que nos deparamos com profetas na Tua história, como temos na nossa igreja, Senhor, a irmã profetisa Ellen White, nós sabemos que os profetas estão para nos advertir, alertar e nos ensinar, e trazer as revelações que o Senhor tem sobre o nosso futuro, a nossa vida.
E que nesse momento, como Obadias, Senhor, profetizou dessa maneira, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas diferentes de como os edomitas foram. Que a gente possa ser mais parecido com o perdoador Esaú do que os arrogantes e irados descendentes de Esaú. Ajuda-nos, Senhor, a perante a Tua palavra, tomar a atitude de que nas nossas ações possamos ser menos arrogantes, possamos ser mais compassivos, possamos ter mais compaixão perante aqueles que sofrem. Ajuda-nos, Senhor, como povo de Deus, a ser exatamente isso, Senhor. Povo de Deus, cristãos, parecidos com Cristo, esse seja o significado da nossa vida. É o que nós pedimos nesse culto de oração, é o que nós podemos, Senhor, apresentar a Ti como pedido. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que é a imagem de Jesus Cristo nessa terra. É o que nós pedimos e solicitamos que a presença do Teu Espírito Santo venha cumprir em nossas vidas. Leva-nos, Senhor, abençoados nessa noite de quarta-feira, que possamos, Senhor, sermos protegidos no nosso ir e vir, e que no restante da semana as Tuas bênçãos estejam sobre nós todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um ótimo restante de semana.